Olá, eu sou Beire Alves do canal Florações do Evangelho. No vídeo de hoje, meus amigos, eu estarei falando sobre uma passagem de Jesus quando ele tinha 12 anos. Eu peço que se inscreva, fique comigo até o final desse vídeo, deixe o seu like. Meus irmãos, nós podemos prever como deve ter sido a infância de Jesus. Pela superioridade do seu espírito, ele não era uma criança comum como as outras. E Maria, desde cedo, percebeu, o quanto ele era diferente. Por ocasião da Páscoa, todos os anos, eles costumavam ir em Jerusalém. E foram, Jesus já tinha 12 anos, levaram-no para as festividades da Páscoa. E na volta, como eles sempre iam com pessoas, da cidade, na volta, eles não perceberam que Jesus não estava com eles. Quando chegaram em casa, foram que percebeu a falta de Jesus. Tiveram que voltar a Jerusalém e nesse percurso de ida e vinda, foram 3 dias. Quando chegaram a Jerusalém, procurando por Jesus, foram encontrá-lo sentado no templo, respondendo a todas as perguntas dos membros do Sinédrio. E Maria percebeu que as respostas dele eram respostas que tinha toda uma ciência que não era desse mundo. E Jesus foi aceito entre os sacerdotes e ele chamou a atenção de um em especial, que era o Eleazar. Só que Eleazar chegou para José e falou: olha, eu tenho para mim que esse menino veio para a perdição dos poderosos de Israel. Aí Maria escutou, e temendo por Jesus, pediu Eleazar que ajudasse a cuidar do menino, a sua infância, e principalmente perante os doutores da lei. E ele prometeu fazê-lo. E Jesus não escutou esse diálogo. Chegando em casa, Maria falou com José, que estava muito preocupada com relação à criação de Jesus, ao futuro de Jesus, porque ela sentia que ele precisava, de uma educação que não estava à altura deles. E Jesus, no dia seguinte, sem ter ouvido a conversa de Maria com José, chegou para Maria e perguntou: mãe, o que queres tu de mim? Aí Maria respondeu para ele, falou: filho, eu tenho muita preocupação com você. Ele falou: mas acaso eu já não tenho testemunhado da minha comunhão com Deus? Aí ela falou: sim. Aí, a partir deste momento, ele chegou com a maior humildade para José e pediu para José admiti-lo na sua oficina de carpintaria. Então, dos 12 aos 30 anos, nós presumimos que Jesus ficou fazendo o ofício de carpinteiro, certo? E, passado alguns dias dessa visita a Jerusalém, Isabel, a prima de Maria, mãe de João Batista, que foi o primeiro cristão realmente declarado e foi o último profeta que previu a vinda de Jesus. Isabel e Maria eram primas. E Isabel, apesar de já avançada em anos, ela e seu esposo, a Gabriel, o anjo, apareceu e falou que ela teria um filho e que ele seria o precursor da vinda do Messias.
E Zacarias duvidou, porque ele já era velho, e em consequência disso ele ficou mudo. Ele só voltou a falar após o nascimento de João Batista. Então João Batista era mais velho do que Jesus 6 meses. Porque quando Isabel estava grávida de João Batista de 6 meses, o anjo Gabriel apareceu para Maria. Aí, tanto que tem aquela visita belíssima, quando Maria visita Isabel, e a criança, né, no ventre de Isabel, João Batista, mexeu. Aí ela coloca a mão na barriga de Maria e fala: bem-aventurada és tu entre as mulheres, né, pois carregas o Filho de Deus. Então, gente, quando a gente reporta a essa época, olha a sublimidade dessas lições, né? Como se a gente pudesse voltar no tempo e estar entre eles, né? E eram extremamente pobres, né? Maria e José moravam em Nazaré, né? José tinha uma carpintaria humilde. Então tá bom. Isabel chega com o menino João Batista para visitar Maria. E as duas crianças saem, né, para fora de casa, conversando entre as duas. E Maria fala para Isabel que ela percebe em Jesus as diferenças que ele tem das outras crianças. Isabel fala, mas também João Batista é assim. Por vezes eu vou procurá-lo dentro de casa, ele está lá no campo, debaixo das figueiras, pensando, como se ele tivesse toda uma responsabilidade na sua cabecinha. E Maria falou: não, Jesus não é diferente. Várias vezes eu vou procurá-lo, ele está às margens do lago, eu vejo ele conversando com as lavadeiras, com os mendigos, com os transeuntes que passam, né? E muito feliz. Então eu vejo, Isabel, que o que ele traz é de Deus, mas eu temo pelas nossas crianças. Aí Isabel fala: eu também. Tá bom. Aí o dia terminou, elas foram atrás das crianças. E quando conseguiram encontrá-los, eles estavam em um monte, o cabelo de Jesus esvoaçando, e ele mostrava para João Batista, com o seu dedinho, toda aquela região. E ali, como se fosse um general dando uma grande aula para o seu soldado, né? Aí, no dia seguinte, Isabel se despede para ir embora com João Batista, e ela chega toda carinhosa para Jesus e pergunta: você não quer vir conosco? E Jesus profeticamente respondeu a ela: João Batista irá primeiro. Então, olha só, meus irmãos, né? E a sublimidade que foi a infância de Jesus. Como ele deve ter sido uma criança muito abençoada. Tanto que nos conta os evangelhos, principalmente depois do testemunho do irmão de sangue de Jesus, né, o Tiago, que é considerado o Tiago maior, eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Eles achavam Jesus diferente, mas não acreditavam que ele era o Salvador. Tiago maior só foi acreditar quando Jesus já estava quase já para ser crucificado. Então, esse vídeo de hoje, João Batista realmente exerceu a função dele, que foi anunciar a vinda do Messias. E ele escolheu as margens do Rio Jordão para pregar sobre o novo tempo que viria. E ali ele introduziu o batismo das águas para quem procuravam ele para se tornarem cristãos. E ele próprio depois batizou Jesus.
né? Quando ele fala que ele não era digno sequer de amarrar-lhe as sandálias. Mas Jesus respondeu: é necessário que se cumpra as Escrituras. E João Batista foi o primeiro cristão declarado e foi morto, né? Vocês sabem a história, pelos caprichos de Herodíades, e foi degolado, né? E entregou a sua vida às mãos de Jesus. Então esse vídeo de hoje, ele é uma introdução para que vocês possam buscar na imaginação de vocês a grandiosidade do Espírito de Jesus. Nos próximos vídeos, nós já estaremos falando sobre o início do seu ministério. E entre os evangelhos, nós iremos também contar histórias dos grandes vultos bíblicos, como Maria Madalena, né? A história da própria mãe de Jesus até a sua morte, e serão vídeos importantes. Por isso, eu peço que se inscrevam, deixem o seu like, façam seus comentários, por favor, certo? Assinem o sininho de notificação e muito obrigada e até o próximo vídeo.